e que talvez não seja tão valorizado assim, né? Eu sei que em alguns meios o pessoal fala muito do fim dos tempos, de escatologia, muito com aquelas visões bem fantasiosas e, digamos assim, com pouca ênfase bíblica realmente, e acaba tornando até um pouco mais empolgante, vamos dizer assim, né? Escatologias hollywoodianas, vamos dizer assim. Mas nem sempre há uma reflexão importante sobre isso. Nesses assuntos escatológicos existem muitas teorias na internet, muitos debates, muitas pessoas afirmando coisas completamente fora das escrituras e até assumindo teologias, né, pagãs, teologias completamente de fora da escritura. E trazendo isso para a escritura, trazendo isso como sendo algo verdadeiro e que deve ser aceito pelos cristãos, né? Então é muito importante que nós venhamos compreender justamente aquilo que a Escritura nos fala sobre o juízo final, né? Então nós vamos estudar o último artigo da Confissão Belga, o artigo 37, que fala sobre o juízo final. E já de antemão eu quero dizer que esse artigo não tem o objetivo de esgotar muito bem o assunto. Ao mesmo tempo, para nós reformados que somos confessionais, né, esse artigo realmente ele é a expressão da fé da igreja, ok? Significa dizer que esse artigo tem mais autoridade para nós do que os desenvolvimentos de teólogos particulares sobre o assunto. Então, muito se diz sobre escatologia, entendeu? Mas nós não subscrevemos aquilo que os teólogos particulares, não é, que têm ajudado muito, com certeza, são grandes homens de Deus, mas nós não subscrevemos o que teólogos particulares pensaram, registraram, e sim aquilo que já é comum para a própria igreja, no caso, os documentos confessionais, que são, né, o símbolo de fé da igreja, tá bom? Então, basicamente é isso que nós temos que compreender antes de irmos para o estudo da Confissão Belga, tá? Eu quero, então, iniciar lendo o artigo 37, ok? Depois vamos ler um texto bíblico, então vamos partir para a explicação desse artigo. Artigo 37, o juízo final. Diz bem assim: finalmente cremos, conforme a palavra de Deus, que quando chegar o momento determinado pelo Senhor, o qual todas as criaturas desconhecem, e o número dos eleitos estiver completo, nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu, corporal e visivelmente, assim como subiu ao céu, como está registrado em Atos, né, capítulo 1, verso 11, com grande glória e majestade. Ele se manifestará, juiz sobre vivos e mortos, enquanto porá em fogo e chamas este velho mundo para purificá-lo. Naquele momento, comparecerão perante este grande juiz, pessoalmente, todas as pessoas que viveram neste mundo, homens, mulheres e crianças, citados pela voz do arcanjo e pelo som da trombeta divina. Porque todos os mortos ressuscitarão da terra e as almas serão reunidas aos seus próprios corpos em que viveram. E a respeito daqueles que ainda estiverem vivos, eles não morrerão como os outros, mas serão transformados num só momento. De corruptíveis se tornarão incorruptíveis. Então se abrirão os livros e os mortos serão julgados, como Apocalipse 20, verso 12 nos ensina, segundo o que tiverem feito neste mundo, seja o bem ou o mal. Sim, de toda palavra frívola que proferiram os homens, dela darão conta, mesmo que o mundo a considere apenas brincadeira e passatempo. Assim será trazido à luz diante de todos os que os homens praticam, no caso de todos, o que os homens praticaram às escondidas, inclusive a sua hipocrisia. Portanto, pensar neste juízo é realmente horrível e pavoroso para os homens maus e ímpios, mas muito desejável e consolador para os justos e eleitos. A salvação destes será totalmente completada e eles receberão os frutos de seu penoso labor. Sua inocência será reconhecida por todos e eles presenciarão a vingança terrível de Deus contra os ímpios, que os tiranizaram, oprimiram e atormentaram neste mundo. Os ímpios serão levados a reconhecer sua culpa pelo testemunho da própria consciência. Eles se tornarão imortais, mas somente para serem atormentados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os crentes e eleitos, porém, serão coroados com glória e honra. O Filho de Deus confessará seus nomes diante de Deus, seu Pai, e seus anjos eleitos e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Assim ficará manifesto que a causa deles, que agora por muitos juízes e autoridades está sendo condenada como herética e ímpia, é a causa do Filho de Deus. E como recompensa gratuita, o Senhor os fará possuir a glória que jamais poderia surgir no coração de um homem. Por isso esperamos este grande dia com grande anseio para usufruirmos plenamente das promessas de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse é o artigo 37, o último artigo da nossa confissão belga. Não é? Artigo que fala justamente sobre a escatologia reformada, não é? De maneira, claro, simples, porque é uma confissão de fé, mas aqui nós temos justamente, não é, a estrutura de como nós cremos acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, quando pensamos em escatologia. Não é? Então aqui nós temos o suficiente para confiarmos. Tá? No artigo, não é? Todos os artigos, na verdade, da confissão, nós não temos a necessidade, né? Os autores não tiveram a necessidade de ficarem, digamos assim, teorizando, não é? Como se faz muito hoje, teorizando demais e tentando perseguir nuances de textos e etc., porque o assunto da doutrina, as verdades do Evangelho, foram dadas à igreja não só para conduzir a igreja no caminho de Cristo, não é? Mas principalmente para dar esperança à igreja, para consolar o povo de Deus. Não é? Inclusive, citando o exemplo da doutrina da eleição, as doutrinas da graça, que hoje é muito usada para debates e para humilhações, não é? Contra outros crentes, não é? E até outros que acabam negando realmente aquilo que a Escritura nos ensina, virou realmente um palco de batalha, mas não é? O Senhor nos deu essas verdades no Evangelho, não é? Revelou o seu plano eterno, ok? Nos evangelhos, né? Nas suas cartas, nas cartas ali das Escrituras Sagradas, justamente para consolar a igreja. Então, se as doutrinas da graça não têm trazido consolação, ela não está no seu devido lugar. Quando pensamos também em escatologia, o objetivo é esse. Às vezes se foca muito nos eventos e as pessoas querem montar um verdadeiro cenário, não é, hollywoodiano, né, vamos dizer assim, para deixar essa questão da volta de Jesus Cristo um pouco mais, talvez, emocionalmente intensa e etc. Não é? E isso é um erro, tá? É um erro porque as pessoas vivem perseguindo detalhes de textos e misturando muito com outras filosofias e outros pensamentos escatológicos e acabam chegando a conclusões que não são bíblicas e não trazem consolação para o povo de Deus. Tá? Há muitos até que são cristãos que falam sobre escatologia e essa escatologia acaba não trazendo consolo nenhum, nem mesmo para a igreja. Ainda é uma coisa muito insegura quando se fala da igreja. Não é? Eu lembro quando novo crente, já há muito tempo, tem tempo, muito tempo mesmo, ainda quando eu era bem daquelas... participava de uma comunidade bem carismática, né? E nós éramos bem dispensacionalistas, eu lembro muito bem. Uma das coisas que eu via muito ser pregado às vezes, né, quando o assunto via à tona, em acampamentos, etc., era essa questão da fragilidade de nossa salvação, né? Porque era uma ameaça muito grande e muitos diziam que haverá um grande telão onde Deus vai expor os pecados de todo mundo. Não é? E basicamente nesse dia seria um dia de julgamento tanto para os ímpios como também para a igreja e todos seriam envergonhados, não é? Então pensar numa coisa como essa trazia um temor muito grande, a gente ficava apavorado com isso, não é? Os cristãos ficavam apavorados, os irmãos, os jovens ficavam completamente apavorados com uma cena como essa. Você imaginar, poxa, naquele grande dia então nós seremos expostos para o mundo inteiro, todo mundo será envergonhado dessa forma aí. Não é? E quando você vai para as Escrituras Sagradas, você não percebe isso. É o contrário, você percebe uma mensagem de consolo para a igreja. Mensagem de terror e temor para os ímpios, mas mensagem de consolo para a igreja. Não é? Toda vergonha necessária, toda vergonha, não é? A mais terrível vergonha, Cristo já passou na cruz. Não é? Então qual o sentido de o povo de Deus, a igreja amada de Cristo, ser mais uma vez envergonhada, vamos dizer assim? Não é? O nosso tempo de vergonha é esse. É o tempo de perseguição, o tempo de humilhação, é o tempo onde o mundo realmente não tolera a igreja, persegue a igreja, mas naquele dia será um dia de honra, quando o noivo vem para buscar a sua noiva. Então devemos olhar para a escatologia como um consolo para o povo de Deus, tá? A volta de Cristo é consolo, tá bom? Isso é muito importante para nós. Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus, então. São vários textos, irmãos, vários e vários textos que nós podemos estar usando para falar sobre isso, mas eu quero
usar um texto em particular que eu gosto muito, que é um texto de Salmos, não é? Nós poderíamos usar o Salmo 2, porque fala sobre o grande rei, não é? O Jesus Cristo, no caso, o grande rei, aquele que vem e vai receber autoridade para julgar as nações. Nós podemos usar o Salmo 2. Mas eu queria usar muito o Salmo 37, por quê? É um salmo bem conhecido, e muitos pregam, não é, nesse salmo, mas acabam não considerando todo do salmo, que é justamente mostrar, não é, como um contraponto, não é, a diferença dos justos e dos ímpios. Como Deus ele consola os justos aqui, fazendo promessas, e como promete também aos ímpios que eles serão condenados, não é? E basicamente isso percorre a história da redenção. Deus sempre prometendo ao seu povo libertação, salvação, consolo, e ao mundo caído, ao mundo rebelde, não é, o mundo dos ímpios, condenação e juízo se não se arrependerem, não se voltarem para Deus. Então, assim, esse Salmo 37, ele nos mostra exatamente, não é, esse contraponto que traz consolo para nós, não é, e também temor para os ímpios. Eu quero ler esse salmo aqui então vamos prosseguir no nosso estudo. Salmo 37, então, como eu falei, é um salmo bem conhecido. É bom lermos muito bem esse salmo porque é muito rico. Diz bem assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a maldade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringem os dentes. Riciar dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor, os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. O bocado do justo profere... Aliás, me perdoe, irmãos, o bocado. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio, prepotente, a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera.
Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então esse é um salmo realmente que eu amo muito, maravilhoso, que nos mostra justamente esse contraponto, né, entre os justos e os ímpios. Como os justos recebem do Senhor palavras de consolação, de permanência, de uma herança que vai durar para sempre, não é? De possuírem a terra, enquanto os ímpios recebem do Senhor, não é? Ameaças terríveis de destruição, de que eles serão desarraigados daqui e de que eles não possuirão bem algum. É isso que aguarda o juízo final, não é? É justamente para isso que todos estão caminhando, ou para essa bênção eterna e alegre, não é? Que é do lado dos justos, aqueles que Deus justificou pela fé em Jesus Cristo, e também o mundo caminha para o grande juízo, onde os ímpios justamente serão condenados, exterminados, aqui, nesse sentido, a linguagem aqui, mas a ideia é, eles serão condenados realmente, não é? Receberão do Senhor a sua ira terrível, justa e santa. Então é isso que esse salmo nos ensina de maneira tão clara, não é? E gritante, tá? Eu quero orar então, antes de prosseguirmos o nosso estudo, tá bom, irmãos? É importante isso, pois dependemos do Senhor, né? Então, observando esse assunto do artigo 37, nós temos então justamente o assunto do juízo final. E como eu já tinha dito no início, o artigo não se concentra em ficar criando teorias em cima de textos, de trechos de versículos e etc., não é? Mas única e exclusivamente em explicar esse consolo. E isso é muito importante para nós, né? Porque é um assunto que deve ser cada vez mais ensinado, não é? Discutido, nutrido no coração dos crentes. Nós precisamos pensar sobre isso, não é? A nossa expectativa como cristãos deste mundo hoje é de esperar Jesus Cristo voltar, não é? Nós desejamos isso como cristãos, devemos realmente buscar sempre, na verdade, esse entendimento, essa reflexão, tá? E orar para que Deus cada vez mais nos leve a desejarmos isso, de todo o nosso coração, não é? Principalmente quando olharmos para esse mundo e como esse mundo está, como a impiedade tem crescido, como as injustiças têm crescido. Isso tem que nos levar realmente a desejar que Deus venha e limpe tudo isso, não é? E haja com justiça e traga o seu reino. A nossa oração deve ser essa, tá? Então isso é importante compreender. Observando então aqui um resumo do artigo 37, que fala do juízo final, cremos, conforme a palavra de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo voltará do céu no tempo determinado por Deus. Nenhuma criatura sabe quando Cristo voltará, mas será no momento em que estiver completo o número das pessoas que Deus quer salvar. Cristo virá em sua forma humana, visível a todos os homens, assim como subiu ao céu. Ele se manifestará juízo sobre vivos e mortos, e purificará com fogo este velho mundo, né? Então, temos um simples resumo aqui para compreendermos, né, justamente aquilo que nos é dito, não é, sobre a vinda de Jesus Cristo, tá? Isso é muito importante. Eu quero então começar no ponto 2, falando sobre virá um juízo definitivo, tá? A igreja fala neste último artigo sobre o segredo da sua força, pela qual ela é capaz de perseverar nas mais amargas perseguições. Este segredo é que ela luta por uma causa já ganha. Ela sabe que está participando da grande luta entre Satanás e Cristo, em que este, de fato, já venceu. No meio dessa luta, ela o espera do céu. E esta esperança dá coragem e força à igreja, não é? Então, pegando essa primeira parte aqui, observando sobre esse juízo definitivo que virá, quando pensamos nesse juízo, temos que pensar na expectativa da igreja. Nós estamos aguardando esse juízo. E a pergunta que vem aqui é: como é que a igreja ela suporta tanta perseguição? Porque, veja, a promessa da vinda de Cristo é firme, é fixa, tá? Ele virá. Porém,
já há tantas gerações, não é? Então, há tantas gerações a igreja espera, os cristãos aguardam, não é? Pensamos aí nos cristãos do primeiro século, segundo, terceiro século, como foram perseguidos, não é? Aguardando essa promessa, e Cristo até hoje não voltou, não é? Sem contar as perseguições, não é, que aconteceram mais recentemente e continuam acontecendo hoje. E Cristo não voltou. Eu até conheci pessoas que se diziam cristãs e que tinham perdido a esperança da volta de Cristo. Disseram que sempre ouvi isso desde pequeno, então isso nunca aconteceu, então eu não acredito mais, né? Então já cheguei a conversar com pessoas assim, né? Como é terrível a pessoa perder a esperança da volta de Cristo. Pois bem, a questão todinha é o que dá força à igreja, não é? Porque, veja, a igreja caminha justamente nessa esperança, né? A igreja de Cristo caminha justamente nessa esperança. É o que nos mantém, é o que nos dá força e tem que nos dar força. Às vezes, quando os cristãos estão em uma situação, a nossa geração é muito fraca nesse sentido, né? Os cristãos estão tão ligados a este mundo que acabam esquecendo da esperança da volta de Cristo e aí ficam completamente desconectados dessa realidade, não é? Mas a verdade é, durante tantas gerações, não é? Durante tanto tempo, a igreja tem resistido, tem perseverado ainda. Essas verdades continuam sendo pregadas em todo mundo, em cada igreja. Então, cada igreja é fiel de Jesus Cristo. E a pergunta é, da onde vem essa força da igreja para perseverar nessa verdade? Porque tudo que ouvimos foi a palavra do Senhor, não é? Pensando no caso de Abraão, por exemplo, o que Abraão ouviu de Deus? Foi a sua promessa. E Abraão creu, entende? Então o que acontece? Da onde vem a força para a igreja perseverar? A resposta aqui é justamente compreender, não é, que o segredo é que essa igreja ela não luta uma causa, não luta por uma causa que tem a possibilidade de derrota, entendeu? A igreja não está lutando por algo que ela pode conquistar. Não é disso que se trata. Não existe uma luta onde exista a possibilidade de derrota da igreja. Esse é o ponto. A igreja de Cristo está lutando por uma causa ganha, não é? Nesse pano de fundo que é a luta de Cristo contra Satanás, não é? Essa luta terrível que nós estamos envolvidos, não é? A certeza que nós temos é que Cristo já venceu Satanás. Ele não vencerá o diabo, ele já venceu, não é? A vida dele aqui nesse mundo, o testemunho que ele deu, a sua fidelidade de morte até na cruz e a sua ressurreição, derrotaram de uma vez por todas o diabo. Nós só estamos aguardando, entende? Só estamos aguardando o momento da consumação disso, mas a vitória já é de Cristo. Ele é o vencedor, o rei vencedor. Entende? E é por isso que a igreja ela mantém a sua força, a força no Senhor, porque não é uma luta, não é uma batalha por uma causa que podemos de repente perder, mas é uma causa ganha, entende? É por isso que podemos sempre perseverar nessa luta pelo Evangelho, nessa luta pela pregação da palavra de Deus, não é? Na fé em aguardar Jesus Cristo que voltará do céu, que virá do céu para nos buscar. Lutero costumava falar sobre o querido último dia, não é? Veja que enquanto para o mundo pensar em um final de tudo, não é? É algo terrível. E nós vemos aí o que o mundo ímpio pensa, né? Por meio dos filmes e tudo, como eles mostram o desespero. Só que nos filmes eles sempre arrumam um jeitinho para se salvarem, né? Eles procuram construir arcas de metal, fazer alguma coisa que no fim acaba salvando a humanidade. Só que a realidade cristã, bíblica, a verdade é que não tem como o homem escapar disso, é impossível. Não é uma questão de acidentes naturais, de asteroides que batem na Terra e etc. Não é das placas tectônicas se rompendo e o mundo entrando em colapso. Não tem nada a ver com isso, porque isso são coisas impessoais, não é? Isso pode até acontecer sim, mas quem fará isso será o próprio Senhor. É Deus quem trará juízo. E não simplesmente a natureza, como se a natureza fosse alguém, entende? Porque o mundo pensa assim, o mundo trata, né? Até fala-se da mãe natureza, né? Não existe nenhuma mãe natureza, existe o pai da natureza, o criador da natureza, Deus. Essa é a realidade, tá? Então Lutero, quando pensava nesse dia final, nesse juízo final, ele não pensava nisso com pavor, pela esperança de Cristo. Então ele falava sobre o querido último dia. Para o mundo pode ser desespero, para nós na verdade é um dia querido, desejado, não é? E Calvino falava sobre o dia da nossa salvação, ou seja, basicamente é o dia onde não somente nós veremos, não é? Testemunharemos em nosso próprio corpo, mas o próprio mundo verá de maneira clara a salvação que Cristo realizou por nós na cruz de maneira consumada.
porque todo o nosso corpo será transformado, entende? É o dia da redenção, é o dia que nós tanto aguardamos, não é? Cristo se manifestará, juiz sobre vivos e mortos, não é? Nesse grande dia. A Bíblia ensina claramente que Deus lhe concedeu o direito e a autoridade de julgar. Pedro diz que é ele quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. E Paulo falou aos filósofos de Atenas que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Isso em Atos 17, verso 31. Não é? Cristo também porá em fogo e chamas este velho mundo para purificá-lo. Então, pensando primeiro que Cristo é esse varão aprovado, o grande juiz, não é? E é assim que ele deve ser visto. Hoje em dia, irmãos, vamos pensar sobre isso. Eu acho que é bom a gente tocar nesses assuntos atuais, não é? De como se persegue a igreja hoje, para pensarmos bem sobre isso. Qual é a visão que você tem sobre Jesus Cristo? Para o mundo de hoje, não é? Especialmente quando pensamos nessa guerra cultural e política, esses grupos que querem quebrar a influência cristã no Ocidente e com isso, né, por meio desses ataques políticos, fazerem mal à igreja, né, digamos assim, eles tentam o tempo todo desconstruir o cristianismo e tentam reduzir Cristo, ok, a uma figura religiosa histórica comparável a outras figuras religiosas históricas, tá? É isso que fazem. E por conta disso, para que eles possam, de alguma maneira, provar para os demais que Cristo não é nada além do que um líder religioso ou um símbolo religioso sem tanta importância, eles acabam procurando ofender Jesus Cristo nesse sentido, né? Ofender. Então você tem movimentos supostamente sociais, que não tem nada de social nesses movimentos, né? Que procuram tentar humilhar, não é? Por meio dos ataques, por meio de teatros, não é? Por meio de ofensas, não é? Cometendo vilipêndio mesmo, não é? Os cristãos, a fé cristã, tentando ofender isso, fazendo pessoas se vestirem de Jesus Cristo e desvirtualizarem quem Cristo é e tentarem reduzir ele sempre, não é? Então, há muitos grupos, até ateístas, que procuram ofender nesse sentido a Cristo, mas para provocar os cristãos, né? Todas essas lutas que nós vemos aqui na nossa cultura são ataques à pessoa de Jesus Cristo, tá? E isso, com certeza, vai enfurecer os cristãos. E essas pessoas fazem isso porque elas querem realmente reduzir Cristo a simplesmente um símbolo religioso, né? Alguém sem importância. Porém, embora Cristo o nome dele esteja hoje sendo zombado, blasfemado por este mundo, não é? Que acha que vai humilhar a igreja por falar mal do Senhor, esse Cristo que o mundo não tem honrado não é um coitadinho. Isso é um ponto muito importante. Cristo não é retratado em sua palavra como um coitadinho. Às vezes pensar em Cristo sendo humilhado, não é? Ali quando nós vemos os evangelhos, pode dar a impressão para as pessoas que ele era um coitadinho, um homem que não tinha autoridade, né? Alguém fraco, quando na verdade ele estava se entregando, né? Ele estava se entregando. Ninguém pegou Jesus Cristo, ninguém pôde fazer mal algum, não é, sem que ele permitisse isso. Ele se entregou. Essa é a realidade, não é? Ele se entregou à morte, ok? Ninguém deliberadamente poderia o matar. Aquela era a vontade de Deus. Esse é o fato. Mas esse Cristo que morreu, não é, e ressuscitou, essa é a nossa fé, essa é a verdade do Evangelho. Esse Cristo é revelado como sendo um rei, o grande rei, cheio de autoridade, que é o grande juiz do universo. Ele, não é, julgará. Entende? Então a figura que a escatologia bíblica nos traz sobre Jesus Cristo não é sobre um coitado, alguém humilhado, não honrado pelos homens, mas um juiz terrível. Então, esses que estão zombando de Cristo, eles podem aguardar, todos esses que estão zombando de Cristo, todos, podem aguardar, não é? Podem aguardar, porque um dia eles verão, não é, Jesus Cristo, de maneira terrível e se apavorarão diante dele, tá? É isso que podemos concluir quando pensamos em Cristo como juiz, porque ele recebeu toda a autoridade. É quem ele é.
o grande juiz, certo? E o que esse grande juiz fará? Cristo também porá em fogo e chamas este velho mundo para purificá-lo. Não é? Isso é um detalhe importante em nossa escatologia. Por quê? Porque diferente dos grupos sociais, não é? Que também criam uma escatologia política, só que política, não é? Que acabam tentando criar um paraíso na Terra, essa visão escatológica, e dar uma sensação para as pessoas, não é? De que as coisas vão melhorar e vão realmente alcançar uma perfeição por meio das políticas, não é? Por meio da política em si, do Estado, etc., não é? Estão todos mentindo, inclusive as religiões pagãs, todas elas vão falar alguma coisa sobre, de repente, um paraíso ou um tipo de salvação, não é? Mas tudo o que se diz fora da Escritura não passa de mentira, de enganação e de idolatria, ok? Somente Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, não é? É quem salva e é aquele mesmo que purificará este mundo, entendeu? Todas as tentativas históricas de outros aí, né, de líderes religiosos e políticos para purificar foram todas mentiras. E em nome dessas mentiras eles cometeram genocídios. Nós cristãos não tentamos, não é? E é errado que algum cristão possa sequer imaginar que devemos tentar criar agora um paraíso na Terra, não é? Devemos criar um Estado cristão. Completamente errado, não é? Completamente errado, entendeu? Completamente errado. Temos que compreender que Cristo é o rei e o reino dele, ele instala como ele quer. Entende? E ele mesmo é quem vai purificar este mundo. Nós não podemos fazer isso. Não é querendo ser pessimista, mas eu não posso também ser otimista pensando no poder ou na capacidade da igreja. Não, somente Cristo é quem pode purificar esse mundo. E ele vai fazer isso, purificando esse mundo por meio do fogo. Então ele não destruirá o mundo porque Deus não quer abandonar ou sacrificar a sua criação. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Esse ponto aqui, lembro-me quando eu era dispensacionalista e eu pensava sobre o final dos tempos, não é? Com aquela visão onde, na verdade, nós vamos viver no céu. E, na verdade, esse mundo que nós conhecemos, não é? Tudo aquilo que é material, que é físico, que é matéria, será destruído, não é? E isso sempre foi uma coisa muito intrigante para mim, porque me parecia ali que, na verdade, a criação de Deus não tem valor nenhum, né? Deus criou o mundo não sei para quê. Criou para destruir e acabou, né? E isso não parece compatível com a própria criação em si, porque nós vemos o propósito que glorifica a Deus na criação. Entende? Então, essa visão me deixava desesperançado. Eu até fico brincando às vezes, quando eu falo sobre isso, né? Que as pessoas às vezes têm aquela visão da eternidade como aquele céu de Tom e Jerry, né? Anjos, no caso do contexto ali, né? Anjos, né, com roupinha branca, com harpas, deitado em nuvens e tocando suas harpinhas. É uma visão meio chata, né? Ah, mas aí o céu, o que tem de bom no céu é Deus, né? Cristo. Isso é tudo para nós. É claro que é suficiente, certo? Ora, mas por que Deus criou tudo que está aí? Por que nós olhamos para tudo e vemos sentido? Para nada? Não é? Para nada? É por isso que a Bíblia fala de novo céu e nova terra. Então, a verdade é que Deus, não é? Cristo não vai destruir esse mundo, tá? Ele não vai abandonar a sua criação. Romanos 8 nos fala de uma redenção geral, né? A criação, não é, como um todo, espera a manifestação dos filhos de Deus para ser liberta do cativeiro, da corrupção, né? Isso é importante. Então a criação tem um futuro grandioso. Continuando aqui. Deus, então, não vai destruir simplesmente, não é? Aniquilar a sua criação. A nova terra de Apocalipse 21 e 22 é a continuação de Gênesis 1 e 2. Isso é formidável, né? Essa expressão aqui, essa frase. O novo céu e a nova terra, no caso, né? A nova terra de Apocalipse 21 e 22 é a continuação, não é? Do mundo de Gênesis 1 e Gênesis 2. É uma restauração do paraíso perdido, só que agora de maneira muito mais espetacular e agora não vai poder mais ser mudado, porque Cristo, sendo o segundo Adão, o grande rei, não é, desse paraíso, do novo céu e nova terra, manterá isso para sempre, não é? Então isso significa, pensando em novo céu e nova terra, que Deus não vai destruir, não é? Ou seja, ele não criou as coisas para nada, não é? Mas tem um objetivo para isso, que é a glória do seu nome. Então ele não vai destruir tudo e acabar com tudo,
ok? Mas vai restaurar, vai renovar, vai purificar para o seu povo habitar e ele habitar com o seu povo, novo céu e nova terra, né? E isto tem um significado importante para nós, porque nos diz respeito ao fato de que, pensando nessa escatologia, pensando nesse novo céu e nova terra, o que nós fazemos aqui, o nosso trabalho, não será algo jogado fora, né? O nosso trabalho de todo dia tem valor permanente para a nova terra, tá? Isso é muito importante compreender. Então, o conhecimento, a ciência, não é? Isso que é tão belo da criação, isso vai continuar. E isso realmente é algo muito mais esperançoso e fiel, não é, do que pensar simplesmente em Deus acabar com tudo e no final de tudo mostrar que ele criou tudo para nada, não é? Na verdade, não podemos olhar assim. A criação tem objetivo. Jesus então virá, irmãos, do céu, não é? Corporalmente, não é? Assim, de maneira corpórea e visível. Ele, não é? Virá como homem, não é? O corpo, alma, como homem. Isso é muito importante para nós, porque a nossa promessa de esperança é ressurreição. Entendeu? Não é simplesmente um novo tipo de vida, é ressurreição. Entendeu? E ressuscitar é voltar a viver como era antes. Entendeu? Só que agora, quando pensamos nessa vinda dele, nessa segunda vinda dele, ele vai tirar de nós, não é, toda a imperfeição para podermos habitar com ele. É isso que é consolador quando pensamos no juízo final, não é? No que Cristo vai fazer neste mundo. Não é? Então, a promessa que nós vemos, que nós ouvimos de Cristo é que ele voltará. E os próprios anjos que estavam ali, quando os discípulos, não é, viram Jesus Cristo subir aos céus, viram, não é? É quem dizem, não é? Os anjos dizem para os discípulos isso aí, que Cristo voltaria da mesma maneira como os discípulos o viram subir. Não é? É isso que nós aguardamos. Não é? É isso que nós aguardamos. A grande esperança para o cristão. Não é? Agora, vem uma pergunta. Quando virá, então, o juízo final? Eu sei que esse é um problema, não é, na cristandade, porque o pessoal luta para poder saber data, né? A gente sabe muito bem de seitas, de grupos que vivem a procurar datas e tentar marcar essas datas e enganar pessoas por causa disso. Mas pensemos sobre isso. O artigo 37 diz que todas as criaturas desconhecem a data da volta de Cristo. Certo? Isto parece desvantagem, mas na verdade é vantagem para nós. Não podemos, mas poxa, como é que eu posso me firmar em esperança? Eu não sei nem quando ele vai voltar. Olha aí o tanto de tempo, né? Não tem nenhuma data preparada para a gente se preparar para isso, nenhuma data anunciada para a gente se preparar para isso, não é? Então pode ser uma coisa que para alguns seja um tanto desesperadora, né? Até uma desvantagem, mas temos que ver na verdade como vantagem, tá? Pois foi justamente pela incerteza sobre a data da volta de Cristo que a igreja, no decorrer dos séculos, tem sido estimulada a combater o pecado e a viver de tal maneira que a cada momento possa aguardar o seu Senhor. Uma das coisas que nos traz como benefício, não é, essa questão de não sabermos a data, o momento exato da volta de Cristo, é justamente mantermos a expectativa da sua volta, não é, vigilantes. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. Porque não sabemos o dia, somos chamados, não é, a vigiar. Né? Uma igreja, então, que não mantém viva essa expectativa da volta, não é, de Jesus Cristo, deixa de vigiar. Cada cristão que não mantém viva essa expectativa da volta de Cristo acaba deixando de vigiar. Essa é a realidade. Ela facilmente dá toda a atenção a este mundo e à época em que está vivendo. Então, se nós deixamos de nutrir essa expectativa da volta de Cristo, o que pode acontecer? É que nós vamos voltar os nossos olhos, não é, de maneira tão enfática para o nosso tempo, para a nossa era, e prestar atenção muito mais no mundo. Não é isso que tem acontecido? Nossa geração é justamente assim, não é? Nossa geração é justamente assim. Cristãos, em boa parte, infelizmente,
são completamente desconectados dessas coisas. Não se pensa tanto mais sobre isso. Não se nutre mais desejo por essa volta. Entende? Não se lê mais, não se estuda mais. É estranho isso aí. Todo mundo está muito envolvido em seus trabalhos, em seus empreendimentos, em suas atividades de lazer, não é? Em seus entretenimentos, e tão tomados, não é? de busca por prazeres transitórios nesse sentido, que acabam não pensando, não refletindo, não meditando sobre a volta de Cristo e refletir sobre a esperança que isso nos traz. Infelizmente, é como o mundo de hoje está vivendo, é como cristãos têm vivido, né? Deus, em sua sabedoria, então, não divulgou a data para que os fiéis ficassem acordados e vigilantes. O próprio Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13, verso 33. Então o objetivo é justamente esse. Cristo quer que nós venhamos ficar atentos, acordados, vigilantes, sabendo que Ele vem. Entende? Sabendo que Ele vem. Que seja então o estímulo para sermos crentes fiéis. Não brincarmos, não é? Não brincarmos. Porque um dia, não é? Aquele que não é fiel e não vigia vai ter que prestar contas com o Senhor. Agora, muitas vezes se diz que o Novo Testamento, de fato, nos deixa na incerteza sobre a data, mas que contou com uma volta de Cristo não muito demorada e que então se enganou. Há muitos que, quando vão ler os evangelhos, vão pensar justamente assim, olha, ler os textos dos evangelhos, quando Cristo fala que vai voltar, a expectativa clara deles ali era que ele voltaria naquele mesmo momento, naquele mesmo período ali de tempo, né? Não seria uma coisa demorada, seria pouco tempo. E então, acabam tratando os evangelhos como sendo um conjunto de textos que cometeram um erro terrível, não é? E que criou com isso expectativas falsas para os cristãos, para os seguidores de Cristo. Não é? O próprio Jesus falou justamente isso, né? Em Marcos 13, do 1 a 23, verso 29 também. Ele fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Né? Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, saber que está próximo às portas. Na última página da Bíblia, Jesus diz repetidas vezes que ele vem. E o apóstolo Paulo escreveu que o tempo se abrevia. 1 Coríntios 10, verso 11. Esta expectativa de Cristo e da sua igreja antiga não se teria cumprido porque a volta de Cristo demorou. E demora até hoje. Então o Novo Testamento se enganou, é o que muitos pensam. Mas será que realmente, não é, nós temos um engano nas Escrituras? Será que o Novo Testamento se enganou? O Novo Testamento mostra que a volta de Cristo pode demorar e que se deve esperar por Ele. E esperar muito. O noivo pode tardar, conforme as palavras do próprio Jesus. Ok? Então, nós não precisamos ficar agoniados como alguns ficam, não é? Pensando, Cristo pode voltar de maneira assim, daqui a 5 minutos, daqui a 3 minutos, não é? Eu sei que nós temos que vigiar, mas temos que entender que há eventos para acontecer ainda. O mundo realmente tem que entrar em colapso, não é? Tem que o caos se estabelecer, a tribulação acontecer neste mundo, então Cristo vem. Mesmo assim, não é? Isso está acontecendo, digamos assim, no mundo de hoje. Né? O mundo de hoje está muito caótico, há muita perseguição contra os cristãos, tá? Isso só está se intensificando, e quanto mais piora, não é? Quanto mais se intensifica esse ódio aos cristãos, não é? Essa perseguição ao povo de Deus, mais fica claro que está próximo à volta de Cristo. Então, não é? Isso tem que nos levar sim a vigiar, e sempre. Tá? O artigo 37 não fala diretamente sobre a pressa com que Jesus está vindo. Então a gente não tem o objetivo nesse artigo de ficar apressando os cristãos. Não é? Cuidado, hoje à noite pode acontecer isso. Não tem para quê nesse sentido. Tá? Não é desse tipo de vigilância que nós temos que pensar. Não é? Temos que realmente estar com o coração pronto, desejosos, não é? Temos que estar desejosos da volta de Cristo, sabendo que Ele é fiel, Ele vai cumprir Sua palavra. É simples entender isso aí e procurarmos viver de acordo com a vontade dEle. Entende? Então, o artigo não tem o objetivo de apressar a volta de Jesus Cristo. De apressar o entendimento dos cristãos.
certo? Tem gente que vive aí olhando para Israel o tempo todo, né? Aconteceu uma coisa em Israel, tá vendo aí? É um sinal, não é? Aconteceu qualquer coisa em Israel, uma briga política em Israel, tá vendo aí? É o sinal. Israel é o relógio do mundo, etc. Blá, blá, blá. Tem um monte de pensamento aí que deixam os cristãos meio loucos, né? Às vezes, porque vivem perseguindo sinais. Não tem para que isso, tá? Nós não temos que ficar com essa agonia toda. O ensino aqui é que não sabermos o dia e a hora é para nos estimular justamente a permanecermos firmes, a mantermos nosso coração no Senhor, a vivermos de acordo com sua vontade, não é? E a criarmos essa expectativa de sua vinda e desejarmos isso. Isso nos basta, não é? Então, o que aprendemos então aqui no artigo 37, não é? É que ele voltará quando chegar o momento determinado por Deus. Não é uma coisa assim do nada. Há um momento determinado para isso, não é? Um momento que nenhuma criatura sabe. Entende? Então, assim, essas tentativas históricas, não é, que criaram expectativas em muitos cristãos, foram enganações diabólicas, não é? Porque não tem sentido as pessoas ficarem vendendo as coisas, fazendo loucuras por conta disso. Cristo vem, calma, relaxa, ele vem, não é? Apenas procure ser um cristão, de verdade, não é? E um detalhe importante aqui, que nos traz uma lição importante, irmãos, e profunda. Eu posso pensar, quando é que Cristo vem? Em uma resposta simples, onde eu não estou marcando data, não é? Em um calendário, mas eu posso compreender isso pela própria lógica bíblica, é que Cristo virá quando o número dos eleitos estiver completo. Isso. Nós somos reformados. Não vai entrar ninguém no céu a mais nem a menos. Todos os que forem morar com Cristo são seus eleitos. Ele elegeu desde a eternidade para a salvação. E esses eleitos estão espalhados pelo mundo. Então podemos pensar em que a volta dele demore um pouquinho por causa disso, né? Mais ainda por causa disso. Por quê? Porque ele amou, não é, esses eleitos desde a eternidade. Deus amou, não é, os escolheu em amor, os escolheu em Cristo. E então a missão da igreja, do corpo de Cristo, é pregar para que tais eleitos, por quem Cristo morreu na cruz, não é, sejam chamados a ouvirem a voz do seu bom pastor na pregação do Evangelho. Então Cristo vem quando o número, não é, dos eleitos estiver completo. Então não é uma missão que tem um risco de falhar. Isso é um exemplo aí para quem trabalha aí com missões transculturais, com agências missionárias, não é? Que às vezes acaba tratando a missão ou a grande comissão, né, da igreja como sendo um empreendimento da própria igreja e como se a missão fosse da igreja, de salvar. E não é. E às vezes existe uma certa ansiedade por fazer certos trabalhos, como se, de repente, a nossa falha fosse fazer com que alguém não fosse para o céu. Como se houvesse o risco de de alguém não se salvar. Olha, a verdade é o seguinte, deve-se compreender isso. Não vai entrar nem a mais, nem a menos. E também não vai ser condenado nem a mais, nem a menos. Ok? Cristo vem quando todos os seus eleitos forem devidamente chamados pela pregação do Evangelho. Quando a igreja estiver completa, não é? Quando todos os eleitos, não é, já tiverem crido em Jesus Cristo, cumprindo então a sua vontade, a sua palavra, então é quando o Senhor vem, porque já não tem mais razão para permanecer, não é, no mundo mais essas coisas, não é? E os eleitos ficarem aqui, a igreja ficar aqui. A igreja está aqui pregando, não é, justamente por quê? Porque há eleitos espalhados pelo mundo inteiro que devem ser chamados pela pregação do Evangelho. Uma vez que os eleitos forem chamados todos, a igreja completou sua missão. É aí que acaba a missão da igreja no quesito evangelização, não é? Pregação para a salvação. Aí termina. Ou seja, o último dia virá depois de Deus cumprir seu programa de salvação, seu trabalho. Isso já indica um prazo mais demorado, não é? A Bíblia diz também que, por exemplo, segundo Tessalonicenses 2, versos 3 a 8, só pegando um trechinho, diz bem assim,
que deve vir uma grande apostasia primeiro, né? Então, tem que esperar. Deve sobrevir tempos difíceis. As coisas vão piorar cada vez mais, não é? Satanás sairá a seduzir muitas nações ainda. Apocalipse 20, 7 a 8. Então, há muita coisa para acontecer ainda antes da volta de Jesus Cristo, tá? Não quer dizer que vai demorar tanto ou vai ser rápido demais. Apenas venhamos compreender que o mundo cada vez mais piora e isso não é sinal de que cada vez mais está próximo à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, mais tarde, fala sobre escarnecedores que dizem, aqueles que estão zombando disso, não é? Que dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 de Pedro 3, 3 a 8, não é? Fala sobre isso. Mas o apóstolo não se mostra decepcionado por causa da demora da volta do Senhor. Descobrimos, portanto, que a Escritura diz que aquele dia vem logo, que a data é desconhecida, que antes deve acontecer muita coisa. Isso é um ponto. Estes 3 pontos não se contradizem, ok? Podemos interligá-los assim. Nos grandes acontecimentos da história, percebemos os passos apressados de Cristo, que pode vir a qualquer momento. Esse é o ponto aqui, não é? Então, observando como o mundo está andando, nós vamos cada vez mais, não é? Na fé nas promessas de Deus, na volta do Senhor Jesus Cristo, saber que tudo que está acontecendo agora, todas as crises, não é? Do mundo, do governo, de tudo, todas as crises que têm abalado a humanidade hoje, são sinais de que Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. É isso que tem que ecoar em nosso coração, não é? Para o nosso consolo. E todos, então, quando Ele vier, serão julgados. Jesus, não é? Conforme o artigo 37, juiz sobre vivos e mortos. Ninguém escapará dele, porque perante este grande juiz comparecerão pessoalmente todas as pessoas que viveram neste mundo, homens, mulheres e crianças. Os mortos ressuscitarão da terra e voltarão a ter seus próprios corpos em que viveram. O corpo ressuscitado deles será diferente do corpo em que viveram, mas também essencialmente igual. Entendamos isso. Tais coisas, desde já, nós conhecemos, não é? Por exemplo, o corpo de alguém que hoje tem 80 anos é essencialmente igual ao corpo que tinha quando criança, apesar das muitas diferenças, não é? Então é a mesma pessoa, o mesmo corpo, na verdade. Ok? Porque enfatiza, por exemplo, o artigo 37, que cada um comparecerá perante Cristo no corpo em que viveu, para mostrar que cada um é e permanece responsável por tudo o que tiver feito por meio do seu corpo, mesmo que há 1000 anos, não é? Ninguém poderá dizer, mas não fui eu. A idade de todos permanece intacta nesse sentido, tá? Não haverá essa diferença, não é? É provável que o artigo 37 não queira dizer que as pessoas que compareceram, no caso compareceram perante Cristo, não é? Realmente terão aparência de homens, mulheres e crianças. Assim deveria haver também idosos e nenéns, por exemplo. O objetivo é enfatizar tanto quanto possível que ninguém faltará por idade ou posição, não é? Então todos estarão lá, esse é o ponto, esse é o foco. Os incrédulos também receberão de volta seu corpo. Então não serão apenas os justos que ressuscitarão, todos ressuscitarão. Todos, como vivos, serão julgados. Paulo diz que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Não é? É isso que nós aprendemos na Escritura Sagrada. E tem vários textos, Atos 24, verso 15, Daniel 12, verso 2, João 5, verso 29, Apocalipse 20, 12 e 13. Paulo diz também o que acontecerá aos fiéis que ainda estiverem vivos quando Cristo voltar. Eles não dormirão, isto é, não morrerão, mas serão todos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Essa transformação para aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar, não é, acontecerá somente na sua igreja, ou seja, nos justos, nos eleitos de Deus. Eles serão transformados de corrupção em corrupção. Entende? Os demais, os ímpios, eles vão apenas ressuscitar, não é? Quem diz que é impossível que a terra devolva um corpo, não é, já apodrecido, decomposto,
Esquece que Deus fez a terra e que ele dispõe de todos os elementos. Então, para alguns que têm essa dificuldade, mesmo sendo cristãos, né? Ah, mas é porque esse negócio de voltar dos mortos, de ressurreição, isso é algo que não tem cabimento, é além demais, né? Poxa, Deus é o Criador. Deus é o Criador. Né? Será que tem alguma coisa difícil para ele? Deus criou do nada tudo que existe. Ele não pode fazer de novo? Não é simples entender isso aí? Não podemos então compreender isto, mas há mais coisas que também não podemos compreender. Por exemplo, um grão de trigo cai na terra, morre e devolve um novo trigo. Então, tem muita coisa complexa, não é? Que está aí diante dos nossos olhos que as pessoas acabam não valorizando às vezes, né? Então, temos que confiar em Deus, irmãos. Ele prometeu que iria ressuscitar, é isso. Cristo é a demonstração disso. Ele ressuscitou, não é? E se mostrou aos seus discípulos, a mais de 500 pessoas, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, justamente para que todos pudessem ter certeza. Porque vocês acham que não puderam calar o cristianismo? Porque não puderam calar os discípulos de Cristo? Por conta disso, porque era verdade. Eles viram, eles tocaram, estiveram com ele, não é? Um assunto rápido aqui, pensando então nessa ressurreição para juízo, todos serão julgados, ou todos os atos serão julgados. Embora não use muitas palavras, o artigo 37 dá uma descrição chocante do juízo final. Os livros serão abertos. Nada ficará esquecido ou escondido. Ok? Nada ficará esquecido ou escondido. Isso pode trazer certo pavor, não é? E até pensando naquela visão, eita, toda a nossa vida vai ser exposta para todo mundo ver. Não é? Isso pode trazer pavor nesse sentido. Os homens darão conta de toda palavra frívola que proferiram. Também aquilo que foi feito às escondidas será trazido à luz diante de todos. Então, tá vendo aí, ó? Todos os atos estão registrados e serão julgados. Então, nada que é feito aqui, pensado e feito, né? Está perdido, ok? Está perdido. Nada. Mas vamos pensar mais sobre isso. O artigo 37 fala sobre os livros. São os documentos do processo que Deus usará no juízo. Ou seja, todos os atos serão julgados, todos, não é, virão à tona, porque todos que estarão ali sendo julgados, não é, serão julgados e terão plena consciência do porquê serão condenados, por exemplo. Eles saberão. E isso pode nos levar ao entendimento de um juízo completamente assustador, né? Pensar nesse juízo é realmente horrível e pavoroso para os homens maus e ímpios. Ou seja, todo esse terror de ter a vida exposta, não é? De ver, de ter consciência de cada ato seu que o levará para a condenação final, é algo terrível e vai acontecer com os ímpios. Esse é o ponto aqui. As ameaças de Deus, de humilhação, não é, e de condenação, é para os ímpios. Lembra do Salmo 37? Eles não poderão negar ou se defender de seus crimes. Então, diante do grande juiz, não é, aquele que conhece o coração de cada um e não é, tem tudo registrado acerca de cada um, ninguém pode se esconder. Ele não pode ser persuadido, como acontece hoje nos tribunais populares, onde juízes, não é, agem também como criminosos e acabam muitas vezes não fazendo justiça, né, mas promovendo toda a injustiça e fazendo mal para a população e defendendo quem não deveria ser defendido. Não haverá isso diante do tribunal de Cristo. Serão levados, não é, a reconhecer a sua culpa, todos. Isso não quer dizer que se arrependerão, isso é um ponto muito importante, e se converterão realmente, tá? Reconhecerão, como o caso de Judas, por exemplo. Judas não se arrependeu. Judas entrou em desespero, não é? Pelo grande remorso do erro que ele cometeu, mas não significa arrependimento. O artigo 37 diz que eles serão levados a reconhecer sua culpa pelo testemunho da própria consciência. Então, o reconhecimento de culpa será mais do que superficial. Temos que pensar num amargo remorso que os atormentará. Ou seja, o que pode ser pior nesse sentido, né? A pessoa saber que cada segundo de sofrimento na eternidade é por culpa dela. É por toda a rejeição dela a Jesus Cristo. Imagine.
não é? Imagina a situação terrível. A pessoa lembrar de quantas vezes ela perseguiu e odiou a igreja. Quantas vezes ela rejeitou a Jesus Cristo, ela zombou da fé dos cristãos. Quantas vezes? Ela pensou o mal, desejou o mal, planejou e fez o mal. Não é? Quantas vezes ela tirou onda da cara de cristãos, de crentes. Tudo isso virá à tona. Não é? Tudo isso virá à tona. Todos terão plena consciência, não é, do mal que fizeram. Não é? Os incrédulos se tornarão imortais, mas somente para serem atormentados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não encontramos aqui nenhuma sombra de dúvida. Assim será mesmo, é exatamente isso, não é? Como a palavra do Senhor nos ensina. De fato, isto é horrível e pavoroso, mais do que o pior que possa acontecer a alguém aqui nessa terra. Então, tudo que é de ruim, que possa imaginar que já aconteceu nesse mundo, não é? Sei lá, traições, guerras, assassinatos, tudo de pior que você possa imaginar nesse mundo não pode se comparar ao terrível juiz de Deus, né? Nada pode ser comparado a isso. A igreja não considera os ímpios apenas como pessoas que têm outra opinião. Isso é um ponto muito importante, viu? Às vezes a pessoa quer reduzir essa questão de igreja e do mundo ímpio como uma questão de opinião. Cada um pensa do jeito que quer. Não. Mas como aqueles que tiranizaram, oprimiram e atormentaram os fiéis. Não é? Isso, vamos pensar especificamente no contexto da reforma, embora aconteça perseguição hoje também, não é? Era a época das perseguições sangrentas. Por isso fala-se sobre a vingança terrível de Deus contra os ímpios. Porém, não se trata aqui de sede de vingança de um grupo de terroristas. É a igreja que repete a palavra de Deus. Não é? E essa palavra diz que o sangue do primeiro mártir, Abel, já clamou a Deus, Gênesis 4, verso 10, não é? E que no céu se pede a vingança por parte de Deus, Apocalipse 6, verso 10. A vingança de Deus é a do juiz justo que desfaz toda a injustiça. É bom e importante lembrar que também os incrédulos que não praticam mal, mas amam a paz, são inimigos de Cristo. Isso é importante demais para a gente compreender, não é? Ah, mas isso é um contexto onde os ímpios perseguiram os cristãos e até perseguem. Mas aqueles que não são cristãos, que também não amam a Cristo, mas não vivem a procurar o mal para a igreja, Deus não vai condená-los, eles não são maus assim não. De forma nenhuma. Todos que não estiverem do lado de Cristo são seus inimigos. Não tem meio termo aí. Ou você é de Deus, ou você é contra Deus. Entende? Como isso é importante? Não é? Pois dizem não é? Esse é o ponto. Eles dizem não ao amor de Cristo e à sua exigência de reconhecê-lo e aceitá-lo. Rejeitou a Cristo é porque no fim o odeia. É verdade que Deus castiga um mais do que outro. Mas afinal, não há mais do que dois grupos e todos os homens pertencem a um grupo só. Temos que pensar nisso. E aí, reflexão para todos nós. Para você que está acompanhando a aula, você é pró ou é contra Cristo? Você é de Cristo ou você é contra Ele? Isso é decisivo hoje, aqui e agora. Tá? Então quero ir para o último ponto aqui e concluir essa aula. Esse juízo, embora seja terrível para os ímpios, como nós vemos no Salmo 37 e em vários outros textos, né, onde temos promessas de condenação para os ímpios, é um juízo libertador. O juízo final é libertador para os fiéis, como o artigo 37 amplamente explica. Mas os cristãos também cometeram pecados, alguém poderia dizer, não é? Não há motivos para eles temerem o último juízo também? O último dia também? E os cristãos também não deveriam temer esse dia, já que eles são pecadores também? Será que eles não darão conta de toda a palavra frívola também? Por que então fala o artigo 37 sobre sua inocência? Ora, o artigo 37 fala justamente sobre a inocência dos cristãos, que será demonstrada a todo mundo. A palavra inocência não quer dizer que eles não cometeram pecados, mas que aceitaram Cristo e que por isso a causa deles é a causa do Filho de Deus. Esse é o ponto.
Portanto, não precisam ter medo do juiz, porque este juiz é também o Salvador. O mesmo que se revela como juiz de todos é também o Salvador de seu povo. Quem nele crê não será julgado. João 3, verso 18. O artigo 37 se expressa de maneira ainda mais forte quando fala sobre a recompensa gratuita que o Senhor lhes dará, a saber, a glória eterna. Quem aceitar Cristo, então, será recompensado. O artigo 37 fala sobre a mesma realidade também de outra maneira. Eles receberão os frutos de seu penoso trabalho. Aliás, fala-se sobre a recompensa gratuita. Receber recompensa e fruto se realiza dentro do contexto da obra de Deus e com base na sua graça somente, não é? Isso é muito, muito importante. É compreender que naquele grande dia, aqueles que receberão, não é, a salvação eterna e poderão ouvir do Senhor, entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, não receberão tais palavras, não é, esperançosas, porque eles merecem isso. São todos pecadores. Nós somos pecadores, não é? Essa declaração está baseada na graça de Deus, não é? Ele nos deu fé para confiar em seu Filho, para crer em seu Filho. Até lemos que os fiéis serão coroados com glória e honra. Será um dia, irmãos, de vergonha para o mundo, de pavor e terror para o mundo, mas será um dia de glória e honra para a igreja. Esse é um ponto assim tão consolador para os cristãos, não é? Por isso esperamos este grande dia com um grande anseio, para usufruirmos plenamente das promessas de Deus em Jesus Cristo, nosso Salvador. É justamente porque nos está prometida essa esperança maravilhosa que nós cristãos hoje, não é, nessa expectativa da segunda vinda de Cristo, podemos, não é, ter o nosso coração cheio de esperança por saber que naquele grande dia, nós que cremos no Senhor não seremos envergonhados. Não será o dia da nossa dor, da nossa vergonha, será o grande dia do triunfo, da vitória prometida a nós, da vitória alcançada por Cristo, e que nós, nesta vida ainda, penamos, porque não vemos muito disso ainda. Naquele dia poderemos ver de maneira completa a obra do Senhor realizada por nós. Não é? Essa é a grande esperança. Nesta frase final, não há medo ou preocupação por causa daquele grande dia. Pelo contrário, palavras como esperar e grande anseio e usufruir plenamente manifestam um forte desejo de Cristo, não é? Voltar logo. Podemos dizer então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é? Ora vem, Senhor Jesus. É isso que está reservado para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Não é? Essa é, então, a nossa última aula na Confissão Belga, o artigo 37, que fala sobre o juízo final. Como eu tinha dito, o foco é muito mais na nossa esperança do que em nuances escatológicas, em detalhes que às vezes acabam até perturbando as pessoas. O foco é justamente na esperança que nós temos no Senhor. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, não para envergonhá-la publicamente, mas para honrá-la em um casamento belo, um casamento cósmico, não é? Onde nós, a noiva de Cristo, a sua igreja, poderemos então finalmente entrar naquele reino prometido. Onde o nosso segundo Adão, não é, vai fazer aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer. Ele vai nos levar para a presença de Deus. Isso realmente é algo maravilhoso, irmãos. Então que tenhamos esperança no Senhor, que pensar na volta de Cristo e no que isso representa para nós, na grande alegria daquele dia, possa renovar nossa fé, nossa esperança no Senhor. Amém? Eu espero em Deus que essas aulas, não é, elas sejam úteis para quem vai estar acompanhando ainda aí na internet, não é? Foi um ciclo um pouquinho longo, mas graças a Deus concluímos, não é, aulas na Confissão Belga. Agora vocês têm aqui no nosso canal toda a Confissão Belga, não é, exposta. Não é? Então temos estudos em toda a Confissão Belga, tá bom? Faça bom proveito desse material, indique para pessoas que você conhece, para que elas possam conhecer a fé reformada, entender aquilo que nós cremos, não é? Basicamente, você tem aí um curso, não é? Um curso de 38 artigos, de 38 aulas, não é?
Na verdade, eu falo 38 porque tem uma introdução antes, né? 38 aulas, onde essas pessoas vão poder conhecer bem aquilo que nós reformados cremos, né? Pensando em reflexões em outros textos, não é? E naquilo que é definido em nossos documentos confessionais, tá? Então faça bom proveito, espalhe para quem você puder, para que mais pessoas conheçam a nossa esperança. Mantenhamos firme essa esperança, né? A esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, para julgar o mundo e para coroar sua amada igreja, né? Sua amada igreja. Essa é a promessa do nosso grande Rei, do nosso poderoso Rei, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero então aqui encerrar nossa aula de hoje, tá? Então, boa noite aos irmãos que estão acompanhando aqui, tá bom? Quem não acompanha as aulas passadas, né? Por favor, aproveite o material. Me perdoe até porque eu tô meio cansado, né? Foi um período longo de aulas, né? Então isso cansa. A pessoa começa bem aquele gás todo no começo, né? Aquele gás todo e tal, e depois a pessoa fica meio cansadinho, mas valeu a pena o esforço, tá? Que Cristo seja glorificado com isso. E muito obrigado, meus irmãos, tá bom? Deus abençoe. Orem por mim, porque meu desejo é continuar contribuindo assim também, né? Continuar trazendo mais conhecimento sobre a palavra de Deus, expondo a fé reformada, tá bom?